Boa noite, Estado da Nação, mesmo na semana em que o país celebra o jubileu da independência e para falarmos um pouco sobre o que tem estado a ser este país 50 anos, contamos aqui com a presença de Albino Forquilha, é o presidente do Podemos, uma formação política que se estreia este ano no panorama político, no verdadeiro sentido, entrando com alguma surpresa, passo o termo, para o Parlamento moçambicano, constituindo-se como a segunda força mais importante do país. Boa noite, Albino, e muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, boa noite. Muito bem. Já estão no Parlamento, o compromisso com o povo está aí. Como é que é esta experiência? São menos ainda de 6 meses como parlamentares, faz parte do grupo dos deputados eleitos pelo seu partido para representar os moçambicanos que vos escolheram nesta empreitada. Boa noite. Sempre que começamos um debate deste com o tema que coloca, agradecemos ao povo, porque confiou em nós e, sobretudo, nos deu mais responsabilidade. Estamos no Parlamento e sabemos muito bem, portanto, o que é que o povo espera de nós. Em resposta desta confiança eleitoral, estamos a fazer tudo quanto podemos para corresponder. Mesmo que eu não desse alguma resposta aqui, por aquilo que tem sido a experiência nos últimos 3, 4 meses de Parlamento, penso que cada moçambicano já tem, digamos, alguma nota daquilo que o Podemos está a fazer. Nós fomos com uma missão muito clara, que era efetivamente contribuir dentro do Parlamento para trazer ao povo, portanto, uma legislação que esteja em consentânea, no mínimo, com aquilo que o povo deseja. Quer dizer, desejamos contribuir para que o Parlamento, portanto, tome decisões bastante justas e facilitadoras a um conjunto de processos que o cidadão precisa cá fora. E isto também contempla todo um conjunto de mecanismos de fiscalização, a governação, não é? Porque penso que é por aí que representamos melhor. A representação não é apenas por ter uma cara de parlamento, de parlamentar, mas ela é feita melhor pela maneira como servimos ao povo. E estamos a tentar fazer o nosso máximo. Temos a consciência logo no início de que não tínhamos uma experiência, aliás, estamos a começar, ninguém podia esperar a experiência nossa, primeiro no Parlamento. É por isso que logo a partida nos engajamos profundamente na busca de conhecimento, passamos a formar, portanto, a nossa bancada muito antes de tomar posse, não é? Já estávamos a formar, pegando alguns compatriotas, mesmo fora do nosso partido, mas já tinham passado pelo Parlamento, pegando a academia, etc., etc., para que equipassem, portanto, a nossa bancada na responsabilidade que espera. Uma bancada que ainda não está completa. Há 2 deputados eleitos que não integram ainda a vossa bancada. Qual é o ponto de situação destes deputados? A informação que tenho de algum mês para cá é que já vão tomar posse, ou seja, vamos completar o número da nossa bancada, porque se os 2 não tiverem justificado seriamente ao Parlamento, podem não conseguir tomar posse. Mas o partido não se prejudica, porque vai ter que completar pelos suplentes. Ou seja, poderão não ser exatamente estes 2. Poderão não ser aqueles 2, sim, mas há de haver os substitutos, os suplentes vão poder fechar o espaço. Isto vai acontecer, vai acontecer. Esta situação nota algum despreparo para o partido? Em parte, em parte. A forma como prepararam efetivamente as pessoas que vocês esperavam que fossem representar o partido no Parlamento? Em parte, porque acredito que uma experiência desta não se repetiria numa segunda legislatura, por exemplo. Aconteceu porque os compatriotas que nós temos, compatriota é o nome que usamos no Partido Podemos para designar os outros, não tinham experiência, porque do que aconteceu e da equipa que pedimos para que investigasse o que teria acontecido, as pessoas apareceram a dizer: olha, eu não tomei posse porque ouvi que não tinha participado devidamente na campanha e por esta razão não aceitariam que eu tomasse posse. Mas quem que disse isso? Eu ouvi e depois por isso não compareci. O que significa, o que denota
alguma falta de experiência, de maturidade também, desconhecimento de todo um conjunto de procedimentos. E é basicamente o que aconteceu. Pode Mas também ter havido... Este desconhecimento também podemos assumir, o partido também teve este desconhecimento, preparo de quem deveria entrar para a bancada parlamentar. Em parte, como estava a dizer, mas repare, o que é que significa um deputado na nossa República? Quer dizer, a maioria das pessoas sabem que um deputado é aquele que está ali, até porque é conotado com quem está já melhor na vida, porque etc. Ninguém, efetivamente, teria a oportunidade de ser parlamentar e desperdiçar, né? Ou pelo menos que fosse dito só alguma coisa e dessa coisa você se retesse e ficasse parado. Portanto, mas houve compatriotas, pelo menos a justificação que me deram, porque no início mesmo, quando faltaram 2 deputados, no dia em que tomamos posse, eu estava no Parlamento e perguntei, o secretário-geral me reportou que faltavam 2 compatriotas, eu perguntei as razões e disseram-me que um havia perecido, quer dizer, perdeu a vida em Tete, e o outro não se encontrava onde estava. Mas alguns meses depois, esse mesmo que dizia que pereceu, perdeu, e compareceu. Então, fiquei curioso, o que teria acontecido? O que fundamentou é que, efetivamente, tinha acompanhado que o secretário-geral não iria permitir que tomasse posse, porque não fez campanha. Pergunta ao secretário-geral, não tinha dito nenhuma coisa daquela. Ele também, quem te disse, ouvi isso, bom, isso significava, de fato, que há algum problema. Faltou comunicação Exato, efetiva. Sim. Então, bom, isso pode lhe prejudicar, pelo menos esses podem estar prejudicados, não tomarem mais posse, ou poderão tomar posse, depende do entendimento da Assembleia da República, porque a esse nível já não somos nós como partido, mas é a Assembleia que vai tomar a decisão, mediante a justificação que vão dar. Muito bem. Falou de formação para os parlamentares, decorreu, penso que são 2 que tiveram lugar, a mais recente das quais na cidade da Beira. Quais são os resultados deste seminário, desta reunião que vocês tiveram lá de formação? A primeira formação que nós fizemos foi cá, era mesmo para preparar os deputados. Sim. O que lhes espera, o que significa representar o povo, o que significa ser um legislador, mas também que compreendesse muito bem o que lhes espera como missão de fiscalizar. Tinham que entender isso tudo, não é? Mas também há alguns pontos importantes da própria Constituição da República, o ser e estar, etc. Isso preparamos os nossos deputados. Mas a outra coisa também que fomos discutindo com os deputados era a nossa oposição. Que oposição nós queremos ser, não é? Tendo em conta o contexto. Oposição, do ponto de vista de definição, é todo aquele que se opõe a um governo, não é? Mas esta oposição nunca é feita, perante pessoas que pensam, nunca é feita sem ter em conta o contexto, não é? Qual é o nosso contexto de oposição? Nós não saímos de uma guerra fria, nós não saímos de uma luta armada, nós não transportamos sombras de inimizade com os outros. Toda a nossa inimizade é com o subdesenvolvimento, é com a pobreza, é com a má gestão do país, etc. Como é que nos posicionamos? Então, fomos discutindo muito em volta disso para que os deputados entendessem que estamos à procura praticamente de uma bancada que toma medida e posições no Parlamento por uma consciência clara, por analisar os prós e contras. Não muito, porque aquele não é do meu partido e pronto, tudo que diz discordo. Não é isso. Então, isso nos ocupou um pouco a preparar os compatriotas, porque também havia perguntas internas, porque havia também pessoas que pensavam que ser oposição é apenas rejeitar tudo o que é do outro, não é? Também tivemos que aprofundar muito a questão de ideologias. Nós não estamos neste momento, a nossa luta não é muito por ideologias, ainda que entendamos claramente a nossa linha política, mas a nossa grande luta é pelo desenvolvimento do país. Você. Qual é... Deixe-me já aproveitar para fazer esta questão. Sim. O Podemos é de esquerda, é centro-esquerda, direita? O qual Podemos, é exatamente a linhagem do Podemos? O Podemos é social-democrata. É a social-democracia, portanto é centro-esquerda. Nós buscamos um pouco no meio e tendemos mais para a esquerda. Também isto veio do contexto, a análise praticamente que nós fizemos, reparando um pouco para o início, portanto,
bancada da esquerda e direita da Revolução, portanto, francesa. Havia uma clara posição da direita, portanto, de defender o que tinha feito a burguesia na altura, portanto, defendia o que tinha conquistado e nunca se importava pelos trabalhadores, por aquele... E nessa reivindicação constante dos trabalhadores, de não terem sua representação também no Parlamento para defender os interesses, e das revoluções que foram acontecendo, é que surge, portanto, a bancada da esquerda. Portanto, a bancada da esquerda é mesmo aquela, na altura podíamos chamar de operários e camponeses, os pobres, portanto, que reivindicavam mais horas, digamos, as tantas horas de trabalho, salário justo, etc. É por isso que depois surge a bancada da esquerda. Portanto, nós não tínhamos nada, como moçambicanos, ou como Podemos, algo de conservadorismo, de proteção. O que queríamos é partilha, portanto, dos valores para que pudéssemos... Então, não tínhamos como escolher uma linha política da direita, não é? Mas também por perceber que a linha centro-esquerda é aquela que apoia muito o sindicalismo, apoia muito, portanto, linhas democráticas e a intervenção do Estado em alguns aspectos, uma mínima intervenção do Estado. Porquê? Porque no contexto moçambicano, nós sabemos que não temos ainda uma fábrica de paracetamol aqui, não temos uma fábrica das mínimos materiais de cirurgia, etc, etc. E estes vêm de fora. Colocando a custo real desses materiais dentro do contexto moçambicano, muitos moçambicanos estariam fora da capacidade de custear. Portanto, se os moçambicanos não teriam capacidade de custear os medicamentos que precisam para curar a sua doença, então o centro-esquerda nos permite, portanto, uma mínima comparticipação do Estado nos aspectos sociais, como a educação, como a saúde e tudo mais. Feita essa análise, então nós não tínhamos como escolher a linha política, portanto, a ideologia da direita. Alguns foram escolhendo para ser da direita porque o opositor era da esquerda. A Frelimo é da esquerda, não é? Então, qualquer um que surgisse entendia que ser diferente é escolher logo da esquerda, mas às vezes não se analisava o contexto porque se toma, portanto, uma linha política. E nós tivemos o cuidado de fazer um pouco, alguma profundidade. E nos colocamos, de facto, nesta posição de sermos de centro-esquerda. E somos. Já disse que a vossa oposição não será aquela de destruição ou de negação completamente do que quem está do outro lado vai apresentar. Os deputados estão preparados, já podemos considerar assim, com esta segunda reunião que teve lugar na cidade da Beira. Eu pedi para que fizesse o balanço também, como fiz a questão, do que aconteceu efetivamente na Beira. Qual é a vossa percepção do que estão a ser os vossos parlamentares? A reunião na cidade da Beira era mesmo uma reunião ampla do partido, mas é verdade, incluindo aspectos parlamentares. Nós entendemos que termos um partido político consciente e preparado para os desafios do momento exige, de facto, um conhecimento profundo, portanto, da direção a seguir, da sua própria existência, os porquês que criamos o partido e, sobretudo, os desafios que o país tem. E estas coisas não se fazem sem uma preparação profunda dos militantes. É por isso que agendamos. Esta reunião que aconteceu na Beira já estava agendada há 4 anos, mas não tínhamos condições que nos permitissem realizar. Chegar ao Parlamento já ajuda em alguma coisa. Chegamos ao Parlamento e também há agora contribuições fortes, e não só, mas mesmo do exterior digo, fora do Parlamento. Sim. Há moçambicanos que percebem que vale a pena apoiar o Podemos. Não é? É por isso que contribuíram e apoiaram e conseguimos fazer com que essa reunião acontecesse. Era importante que os que seguem o Podemos, incluindo não só membros, mas os próprios simpatizantes, entendessem muito bem a nossa causa de luta. Porque é que nós existimos? Qual é que é a vossa causa de luta? Nós somos, porque, de facto, vamos convir, Sr. Presidente, a forma como o Podemos já existe há 8 anos ou mais coisas, mas estas últimas eleições foram como que um momento para
carregar o partido e ele, de facto, aparecer como apareceu. Exato, Porque temos que ser realistas. Sim, Antes disto, o Podemos era desconhecido do grande público moçambicano. Sim. Talvez dissesse isso, que, olha, o Podemos, quando surge no mês, digamos, no mês de julho de 2019, portanto, faltavam apenas 5 meses para as eleições de 2019 mesmo. Sim. Nós tivemos uma discussão entre nós se concorríamos ou não, porque estávamos despreparados. Sim. Mas dissemos, olha, vamos concorrer. E nós concorremos em todo o país. Tínhamos só 5 meses de existência. Nós concorremos com 27 partidos, que já tinham, portanto, cerca de mais de 20 anos no mercado político moçambicano, e nós ficamos em 5º lugar. Portanto, estou a falar de 2017. 2019. Desculpa, 2019. Alguns conhecem o Podemos apenas em 2024, mas o Podemos, há 5 anos, concorreu, que se sublinhe, concorreu com 27 partidos que não eram emergentes. Já estavam nessa praça já há muito tempo e ficamos em 5º lugar. E para nós isso foi uma medida muito importante para o nosso projeto político. Não tínhamos recursos nenhuns, mas convictos na nossa causa de luta e nos nossos princípios, ficamos em 5º lugar. É preciso tomar nota disso, não é uma coisa pequena, naquela altura, e lograr os objetivos que logramos. Ao longo dos 5 anos, traçamos um plano muito claro, com a previsão de recursos e tudo, mas não conseguimos angariar recursos suficientes para fazer o que gostaríamos de fazer. Mas 5 anos depois, continuando com a mesma marcha, nos posicionamos no território nacional, sobretudo ao nível de todas as províncias. É por isso que conseguimos concorrer em todas as províncias. Quando nos posicionamos para concorrer em todas as províncias, ainda não tínhamos acordo nenhum com a Venâncio Mondlane. Quando nós candidatamos-nos para concorrer até aos deputados que temos hoje na Assembleia, ainda não tínhamos acordo nenhum, mas era mesmo uma visão de concorrer politicamente e lograr sucessos. Talvez dizer que em 2019 nós estávamos muito, aliás, ligados ao Samora Machel, se lembra? Sim. Sim. Exato. A dada de posse, Samora não pôde continuar e nós continuamos. Em 2024, em 2024, tivemos a parceria com o Mondlane. Ele também acabou vendo que provavelmente este partido, porque se percebeu, houve aí uma espécie de algum concurso, uma disputa de partidos também que queriam lidar com ele. Ele também a tentar escolher alguns e ficou no Podemos. É preciso não perder de vista isso, que para que o Podemos aceitasse juntar-se com o Mondlane juntar-se com o Podemos, porque havia valores de parte a parte. Portanto, não foi chegar num sítio de nada e fazê-lo. Havia conversações. Havia valor. Havia conversações antes. Tínhamos contacto, sim, tínhamos contacto, mas sobretudo para aceitar que eu sim faço esse acordo consigo, o outro também consigo, é porque há aqui mutuamente valores que foram apurados. Esta ideia de que o Podemos foi na boleia do Venâncio não cola. Nós fomos de facto concorrentes, apoiando-nos mutuamente. É verdade, eu não quero tirar isso, o mérito de que tinha muitos, seguidores, o Venâncio, tinha muitos seguidores. Isso temos que reconhecer, temos que ser justos conosco mesmo. Mas havia aqui valores, portanto, de parte a parte. E concorremos. Os resultados foram aqueles que nós tivemos. Portanto, nós poderíamos ter, se as nossas eleições fossem mesmo transparentes, justas e livres, penso que teríamos melhores resultados do que temos hoje. Né? Portanto, mas eu penso que, para aqueles que acreditam na divindade, eu penso que havia, se calhar, alguma força qualquer que reparava para o povo moçambicano e reparava para os partidos políticos e dissesse assim, na subtilidade, olha, penso que este partido merece dar uma chance, porque se calhar pode ser o salvador do povo moçambicano. E às vezes isso me ocorre muito no pensamento. E disse, olha, este partido tem que ocupar um lugar, porque provavelmente vai poder trazer algum resultado para o povo moçambicano. O Albino Forquilha é religioso, devoto,
Acredita em Deus? Religião, bom, é amplo. Não é? Eu acredito em alguma força sobrenatural. Não é? Acredito em limites que eu tenho e dos meus limites há, às vezes, algumas forças que nos ajudam também. Agora, cada um diz, isso pode se chamar de Deus, pode se chamar de outra, mas eu acredito que há sempre alguma força superior às minhas capacidades. Voltando à política, Sim. Contra a religião. Sim. Falou de projeto político. Qual é, na verdade, o projeto político do Podemos? Olha, o grande projeto político que o Podemos tem, penso que não será diferente das definições que os outros têm, mas nós, fundamentalmente, o que queremos é, verdade, É chegar ao poder. Sim. Chegar ao poder é um objetivo intermédio, não é? Porque é a partir dele que conseguimos, portanto, realizar aquilo que pensamos para realizar para o povo. Chegar ao poder é um objetivo intermédio, como estava a dizer. O nosso objetivo fundamental é o bem-estar deste país. Sobretudo, que haja aqui uma justiça social em boa governação. Quer dizer, que haja uma boa governação que permite que os direitos, efetivamente, civis dos moçambicanos sejam respeitados. E quando falamos de direitos civis, estamos a incluir este pacote, os direitos políticos, direitos socioeconómicos, até os antropológicos, socioantropológicos que os moçambicanos têm e precisam. Se nós pudermos ter, efetivamente, uma governação que permita que os moçambicanos não possam ser o que desejam ser digamos, por inclinação política, apenas por escolha, porque faz parte da linhagem X, mas por serem moçambicanos e terem o direito do que desejam, portanto, aí nós teremos conseguido o grande desiderato pelo qual nós lutamos. É possível isto em Moçambique? Não, é possível, sim, é possível, porque eu noto que a cada momento nós conseguimos sempre cultivar alguma coisa. Estamos a ganhar nisso. Há quem diga que a política feita ao modelo de Podemos, muito polite, muito suave, onde não há barulho, não há comícios, não nos ajuda muito. Sim, O país está a precisar de partidos que tenham uma intervenção efetivamente muito forte. Eu acredito. Mesmo que não seja no Parlamento, mesmo que seja presença nas bases, no seio das populações, o que não tem estado a acontecer neste momento. Estas pessoas têm razão, porque as pessoas defendem o que consumiram como educação ao longo do tempo. Você não vai ter dificuldade de chegar em zonas de grandes conflitos, onde a violência é profunda, e onde as pessoas cresceram a entender que só com violência consigo alguma coisa, e dizer que não, é para que tenham calma, vamos dialogar. Ninguém te acredita em primeira mão, ninguém. Se nós dissemos que viemos para a cena política para colocar também a maneira como nós vemos as coisas, a maneira como definimos as coisas, então as pessoas vão ter que ter algum tempo para ver o estilo de Podemos e se ele serve ou não. Repare que nós, no momento mesmo muito quente, dissemos que não, nós precisamos de diálogo neste país. Quando fala de momento quente, está-se a referir ao momento das manifestações. Exato, puxamos para o diálogo, fomos chamados, inclusive, traidor por puxarmos para o diálogo, e o diálogo está aí, não é? Provavelmente, se tivéssemos continuado naquele estilo de manifestação que nós tínhamos naquela altura, até esta parte, se calhar você não existia, ou eu não existia, ou outros não existiam mais, não é? Portanto, nós acreditamos que no modelo em que nós estamos a pegar, para um país que andou muito em guerra, que já tem quase uma cultura de guerra, de que tudo se resolve à força, é preciso que nós tenhamos uma pujança também de fazer entender, pujança no sentido mais soft, de fazer entender às pessoas que desta forma ou desta maneira conseguimos muito melhor do que de outra forma. Olha, é verdade que isto sempre tem indicadores pelos quais nos orientamos. Repara que as manifestações que nós tivemos aqui, elas não afetaram apenas os nossos opositores, assim como nós sentimos afetar todo o povo moçambicano. E nunca tínhamos tido esse tipo de manifestações. Que leitura nós tiramos dessas manifestações para nos posicionar no modelo de governação política, no modelo de exigência política?
E nós chegamos à conclusão de que o que aconteceu, o nível de manifestação que nós tivemos, Keira Frelimo também ficou pasmada, ficou admirada com isso, ficou preocupada com isso. Também faz-nos entender que o povo, de alguma forma, entendeu que, se calhar, as outras formas de luta nunca eram serventes. Tinham que lutar daquela maneira. Mas se não é este método que nós queremos seguir, então, digamos assim, percebemos que, efetivamente, onde tínhamos força, afinal, não tínhamos força. Então, queremos que a coisa continue assim. Se não queremos, então temos que colocar as armas no chão, sentamos e começamos a ver qual é o caminho. Hoje reclama para si a autoria, ou seja, é o pai deste diálogo político inclusivo que está a acontecer. Não sei se diria isso, mas penso que sou um dos contribuintes. Olha, nós já tivemos aqui muitos diálogos, sucessivos diálogos. Sucessiva porque sempre havia sucessivos conflitos, não é? E eram diálogos muito temáticos, DDR, portanto, vamos lá, descentralização acolá, aqui, não era um diálogo como este aqui, amplo, um diálogo que nós exigimos, que temos que estar todos na mesa. Este momento é dos moçambicanos para discutir os seus problemas. Não interessa qual é o ator principal. Quem, portanto, vamos lá, conceptualizou este diálogo, não interessa. O que interessa é como nós terminamos o processo depois. E nessa parte do processo, entendi eu e defendi também que temos que ser todos a discutir. Não é o Forquilha, não é o Lutero Simango, não é o Suf Momad e não é o presidente Chapo, não. Temos nós que criar, sim, possibilidade, condições para que o povo discuta o seu país. Isto nós defendemos e vamos continuar a defender, que é muito importante, não é? Porque eu tenho certeza de que as ideias que eu tenho sempre vão se limitar num ponto. Mas ali o ponto onde termina as minhas, se calhar as suas começam, não é? E do outro também. E se conseguirmos fazer isso, teremos instrumento de gestão do país mais consentâneos com as necessidades do povo do que se fosse eu apenas. E olha que, neste entendimento de preparação do próprio diálogo, a Frelimo foi muito cooperativa, está sendo cooperativa. A Frelimo tornou-se humilde. Está sendo cooperativa. Assim? Não sei se tornou, mas está sendo cooperativa, está sendo, digo, humilde neste caso. Repara que os termos de referência do diálogo, na altura o presidente Nussi disse, olha, vocês da oposição sentem e desenhem, conceptualizam os termos de referência. Nós sentamos, trabalhamos, partidos políticos, é verdade com colaboração da sociedade civil, e tivemos o documento. O que nós colocamos no documento, do ponto de vista de temáticas, áreas de discussão que gostaríamos que o país falasse, não deixamos nenhuma questão fora. E quando fomos entregar, a Frelimo ficou 2 dias a refletir e depois veio-nos dizer que sim, podemos partir para aí. Nós não esperávamos que isso acontecesse, porque estão todos os pontos do que nós precisamos de discutir. Este país definitivamente mudou, 50 anos depois. E o país vai mudar. Eu penso que estamos a começar os 50 anos com uma indicação de viragem muito profunda e até de irmandade, de reconhecimento de que, afinal de contas, nós podemos coabitar juntos no mesmo ponto. A maneira como o diálogo começou e até como está agora na construção dos grupos de trabalho, da estrutura toda, se pudermos fazer assim também ao longo dos debates, nos próximos 24 meses, e pudermos constituir os instrumentos que julgamos são estes importantes para a gestão do país, olha, podemos dizer que, aliás, se conseguirmos também gerir corretamente os processos à frente, podemos dizer que daqui a 5 anos este país será totalmente diferente. Muitíssimo obrigado, Albino Forquilha. Vamos então sair para o nosso intervalo neste Estado da Nação. Recebemos aqui o presidente do Podemos. Ele é o presidente da formação política com maior expressão, segunda maior expressão ao nível do Parlamento moçambicano. É o Estado da Nação. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane a situação se encontra mais tensa.
Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. De 15 de junho a 13 de julho, assiste nos canais desportivos da TMT a batalha dos maiores clubes de futebol da FIFA. Subscreve o pacote Nova mensal e assiste 30 dias do pacote básico. Se a tua última subscrição foi básico mensal, subscreve o mesmo e assiste 30 dias do pacote clássico. Se a última subscrição foi clássico mensal, subscreve o mesmo e tenha 35 dias de puro futebol. Viva as emoções do Mundial de Clubes da FIFA e não perca um jogo sequer. TMT, o mundo digital em sua casa. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Uplay da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Uplay, a tua maneira. Uplay, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Boa noite, estamos de volta à segunda parte deste Estado da Nação, onde recebemos Albino Forquilha, presidente do Podemos. Albino Forquilha, qual é o nível de relação neste momento entre o presidente do Podemos e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane? Não temos, confesso que não temos falado, talvez porque não temos nada o que falar agora, mas não há algum conflito, pelo menos do meu lado, que impeça que, havendo necessidade para falar, não falemos. Não é? Olha, do meu lado tenho muitos seguidores, portanto, na altura do Venâncio Mondlane, que no trabalho conjunto estiveram a trabalhar conosco e hoje em dia muitos deles passaram para o Podemos, estão a trabalhar conosco, sem problema nenhum, de maneiras que, havendo algum ponto que eu sinta que precisa de conversar com o Venâncio, vou ligar, sem problema nenhum. Neste momento não vê necessidade de pegar no telefone, ligar para o Venâncio ou mandar uma mensagem? Aqui não vejo nenhum. Penso que ele também, porque na altura, olha, não passava 24 horas sem a gente interagir, mesmo quando depois refugiou-se para algures, para pontos, algures no mundo, nós sempre falávamos. Não sabe dizer onde é que ele esteve? Não, sinceramente não sei dizer. Eu sei que devia estar, se calhar, pelo continente europeu, não é? Mas exatamente o país, não. Mesmo na altura, quando ainda estávamos a interagir, muitos me perguntaram, me colocar essa questão, sempre dizia que não sabia e não sabia mesmo, até porque se soubesse então não estaria na parte incerta, seria coisa. Não sabia e nem me interessava muito em saber, estava só em questão, se calhar, a segurança dele, que precisava e pronto. Portanto, não tenho tido momento... Portanto, se ele não liga para si, se não manda mensagem para si, também não vai fazer? Não porque não possa fazer. No dia em que aparecer alguma questão que eu julgue que ele pode ser útil, eu vou ligar e vou poder consultar, vou poder falar, como eu faço. Você sabe, eu estou a interagir com todos os partidos políticos, não é? Estou a falar de partidos políticos. O Venâncio não tem partido político. Na minha qualidade de líder da oposição, como disse já no passado, não acho que este é, de facto, digamos, uma pasta apenas do Partido Podemos. Portanto, uma pasta de Estado, uma pasta que me obriga a ter que interagir, portanto, com os outros partidos políticos. E nós temos 23 partidos que têm estado frequentemente em contacto connosco, que nós incentivamos a nos juntar, que chamamos até na altura a Frente Ampla da Oposição, não é? Agora, temos os partidos signatários do acordo político, que têm estado permanentemente em contacto com estes partidos, não é? Há bocado fomos no número de 7 ou 6 partidos
a moeda, agora no dia 16. Então temos estado sempre a interagir e eu acho que é assim que gostaria que acontecesse. Brevemente vamos ter um plano que vamos discutir mesmo os partidos políticos e aprovar, como tem que ser. Portanto, sim. Portanto, uma das precondições seria, a Venâncio, para poder interagir com ele, seria ele ter pelo menos um partido. Se tivesse um partido político agora, não estaria de fora. Quando convoca os partidos políticos, estaria também com ele. Mas, mesmo nesta qualidade, quer dizer, havendo algum aspecto que eu julgo que possa consultar e necessito de falar com o Venâncio, vou fazer. Desde quando é que não falam, efetivamente? Acredito que ele mesmo, penso que desde dezembro. Acho que desde dezembro. Quando ele regressou de fora, portanto, nós o visitamos. Sim. Digo nós, era eu, o líder do Renamo, a Renamo porque foi representado por Maquiana, o Lutero Simango, o Muxanga, nós conversamos com ele. Depois tive mais conversas com ele, né? E daí não falamos mais. Não falamos mais. Muito bem. Disse há pouco que era o líder da oposição. Há um debate no país sobre quem de facto é o líder da oposição em Moçambique. Em que é que ficamos efetivamente? Há várias correntes. Eu acho que essa é uma resposta do legislador, ao fim e ao cabo, é uma resposta do legislador. Nós temos aqui o líder da oposição nos termos em que está definido por lei. E eu obedeço a isto, como sendo uma das pessoas também que valorizo, portanto, as leis. É por isso que estou nesta posição. Agora, se o líder da oposição é definido de outra forma, ou pela maneira em que age, pelos saltos que dá, pelos pinos que dá, pela maneira que fala, esse já é outro contexto. Já é outro contexto. Entendo que houve uma aprovação de um decreto do líder da oposição. Veja que aí não se define o líder da oposição pelas suas qualidades, não é? Mas por ter o partido mais votado. É nesta qualidade em que estou, porque se fosse por definir qualidades ou caráter de alguém, então acho que o legislador tinha que discutir muito, quase sempre, porque cada um tem seu caráter. Por isso, reparando por aquilo que é a lei em Moçambique, portanto, só existe um líder da oposição. Eu acompanho que alguns vão para lá fora, também se colocam nesta qualidade, de que são líderes da oposição, etc. Mas, bom, são aquelas confrontações com a próprios da política. Exato, com a legalidade. Esses aí são próprios da política, porque nós temos aqui, esse é um dos capítulos também do Podemos, nós manchamos muitas vezes a política. Vemos a política como uma coisa de um espaço para, digamos... Querelas. Não só, até para aldrabar, para maus comportamentos, para ladrões. A política, na sua concepção, na Grécia, não tinha isto. É mesmo para um campo de organização de uma sociedade. Não é? E ali estariam os melhores valores, praticamente. Então, não concordo muito que os políticos devem sempre ser conotados como aqueles que mentem, que aldrabam, que não sei quanto. Nós é que temos que corrigir isso. Por isso, eu penso que é preciso se conformar com aquilo que é a nossa Constituição. Se estiver errada a Constituição, temos que corrigir a Constituição, as leis, mas não agir, portanto, à margem dela. Porque senão, pronto, nós... diabolizamos o Estado todo. E falando de Constituição, está também em voga o debate da própria Constituição, o constitucionalismo moçambicano também a celebrar agora 50 anos. O que é que pensa do que tem estado a ser Moçambique, constitucionalmente falando? Olha, Moçambique fez uma marcha aqui ao longo dos últimos 50 anos, se calhar uma marcha muito ensombrada pela Guerra Fria. Não é? Temos que ter em conta isso. Esse é o contexto, podemos coisa. Se reparar para a primeira Constituição da República de Moçambique, aprovada em junho, dia 20 de junho, na Praia do Tofo, era basicamente marxista-leninista e virada para o monopartidarismo. Não é? Portanto, todo o pensamento e a aceitação do pensamento naquela altura tinha que ter este contexto. Portanto, fomos agindo, fomos trabalhando até década 90 com a mesma Constituição em que toda uma educação, todo o crescimento que quisesse política, econômica e socialmente tinha que ter em conta a Constituição. Portanto, esta foi uma formatação que nós tivemos. Portanto,
a Constituição de 1990 aparece também muito forçada pelo contexto de guerra que existia. Portanto, tendo sido forçada pelo contexto de guerra a Constituição de 90, não significaria que logo a aprovação da Constituição as mentalidades mudassem. Não é? Como nós também, em 75 ficamos independentes, mas culturalmente continuamos dominados, em muitos aspectos. Portanto, quer dizer que estamos a falar de 75, estamos a falar da Constituição de 90, não é? E aprovada a Constituição de 90, ainda que aceitasse o multipartidarismo, mas culturalmente, como estou a dizer, continuamos com mentalidade de que está certo quando você, de facto, fica, digamos, agarrado a respeitar a Constituição de 75, que era o monopartidarismo. Digo isso porque, ainda que a Constituição de 90 aceitasse o Estado de Direito, a democracia, etc., mas a gestão prática do país continuou virada ao monopartidarismo. Quer dizer, continuamos a rejeitar aqueles que não simpatizassem com uma ideologia, como o caso da Frelimo, continuamos a dar direitos econômicos às pessoas na base da cor política, da base do seu cartão, etc. Continuamos a ter as instituições partidarizadas, fortemente partidarizadas, continuamos a perseguir e até matar quem não concordasse com a linha X. Eu digo isso, eu fui membro da Frelimo, sei que estou... Portanto, quer dizer, isto tudo criou um atraso muito grande para que os 50 anos não produzissem efetivamente o que deveriam produzir, tendo em conta o projeto de libertação de Moçambique. Foi membro da Frelimo, já não tem vínculo algum com o Partido Frelimo? Não, com partido como não, já não tem vínculo algum. É por isso que mesmo fiz por escrito, entreguei, portanto, tudo que devia entregar, porque não achava que eu, na qualidade em que era no partido, pudesse sair pelas portas dos fundos. Né? Sim. Então, fiz isso formalmente e escrevi e saí. Portanto, este processo é que deve-se ter em conta quando analisamos os 50 anos, portanto, de independência. Quer dizer que tivemos um atraso muito grande aqui, porque o exterior nos apertava, nos forçava a fazer mudança. E nós, já dado passo por incapacidade de autodefesa, aceitamos mudar constituições. Mas mentalidade, ou nos círculos mais digamos, profundos do nosso pensar, do Estado político, era que mesmo continuássemos como um partido apenas único. E fizemos isso e continuamos a fazer, mesmo nos últimos tempos, se repara, as cíclicas revoltas que temos tido, os conflitos pós-eleitorais, tem que ver basicamente com isso. O pensamento da luta armada, de uma ideia única, não é? A razão, no meu entender, que fez também com que tivesse havido profundas crises na Frelimo em 68, 69, 70, até mesmo a morte, portanto, do Dr. Eduardo Chuvamo Munjani, ninguém me tira da cabeça de que tenha sido mesmo por uma penetração inteligente do inimigo. Não. Para mim era mesmo lutas ideológicas dentro. O Eduardo Munjani vinha dos Estados Unidos. Há quem, aliás, há uma literatura até que aponta um pouco isso, que suspeitava que ele tivesse apoios, portanto, da CIA, né? E depois havia um grupo genuinamente ligada, portanto, à União Soviética, e havia sempre o Eduardo Munjani, um pouco mais liberal no seu pensamento, não é? Enquanto, portanto, e às vezes para não fazer transparecer de que há conflitos profundos internos que podem, digamos, criar círculos de assassinatos internos, a gente evoca ou cria fragilidades internas também, do ponto de vista de proteção, para que digamos que o contexto de guerra é que matou o fulano, enquanto nós próprios estamos a fazer isso. Já agora, vou professor Abulé, falar de conflitos internos. O podemos também, temos estado a assistir a algumas situações. Houve uma eleição para o secretário-geral ao mês passado
depois esta querela que acabou indo parar ao tribunal. E com o presidente do Podemos a dizer uma coisa e um dos candidatos a secretário-geral também a dizer outra coisa. Desencontraram-se aqui. Sim. Há problemas também no Podemos, a nível de... Não, os problemas, os conflitos são fundamentais para o crescimento de uma instituição. Não podem ser vistos do ponto de vista negativo. Não. Negativo é como você resolve esses conflitos. Se resolve de forma destrutiva, que é matar os outros, aí você não está a perceber bem o papel do conflito. Os conflitos devem ser transformacionais, no nosso entender. Quer dizer, que eu percebo a sua ideia e eu vou me corrigindo, ou você se corrige na base da minha defesa. Portanto, o que está a acontecer efetivamente no Podemos, eu disse numa das ocasiões aí, que isto é democracia em crescimento. Olha, você não vai perceber o que é que está errado na sua Constituição se não houver um embate algum dia, se calhar você ganhar razão ou perder razão. Porque isto é que te leva a corrigir o que estava errado. O presidente falou é o ponto de crescimento. Falou de comida, problemas de comida. Não, mas isso de facto... Era uma metáfora, era o quê? Era uma mensagem direta para o Alberto Ferreira? O contexto. O contexto em si é que dá razão ao que eu disse. E qual é que era o contexto? O contexto é o seguinte: você luta para poder ser dirigente de um partido político. Não estou a falar de Ferreira, mas estou a dar exemplo. Olha, você luta para ser dirigente de um partido político. A sua luta tem que ser reconhecida dentro, não é? E as pessoas dão-te, digamos, este valor, esta pasta de que você tem que dirigir o partido. Porque o partido não é uma coisa pessoal sua. No nosso partido ninguém está a ganhar. Você não pode lutar como se fosse 1 milhão de meticais que vais perder se não lutar para a sua família. Não. É o partido que tem que te colocar ali. Então, se tu estás, olha, no órgão máximo que toma decisões no partido, até que pode destituir a você, te coloca, pode destituir também, e você nega as decisões deste órgão, então você o que é? Pode estar a pensar que a sua luta é para a tua comida. Não é a tua comida. Esta é uma mensagem direta para o Alberto Ferreira. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer isso. Estou a fazer entender porque é que saiu o contexto da minha expressão. Porque, olha, se naquele dia da nossa sessão, portanto, a sessão deliberou que porque não conseguiu chegar, digamos, vamos lá dizer, a maioria absoluta, não conseguiu chegar, então vamos à segunda volta. Veja lá, ali não está a rejeitar alguém que está ali, de que não deve concorrer. Se nós quiséssemos que não concorresse alguém, tínhamos mecanismos muito antes para impedir que não concorresse. O que queríamos é que 38% que você tem mais de 37%, tem aí 60 e tal por cento dos outros que votaram noutros. Como eram 4 candidatos, então tiramos os 2, vocês os mais votados, concorram para que você tenha legitimidade. O tribunal já decidiu a providência cautelar. Essa legitimidade não é sua, é do partido. Mas apoia assim para saber, para que acredite que eu vou agora dirigir o partido com legitimidade. Há muita confusão também aqui às vezes. Nós temos muito respeito com os tribunais. É verdade que aquele assunto devia ter ido ao Conselho Constitucional, porque aquelas são disputas de interpretação legal ou estatutária nos partidos políticos, deve ir para o Conselho Constitucional. Mas os nossos tribunais têm atendido isso e não vejo problema nenhum. Repare, quando se vai ao tribunal fazer uma providência, eu não sou jurista, mas quando se vai ao tribunal para fazer uma providência cautelar e o tribunal acha procedente, não está a dizer que está a dar razão. Está a dar campo para que você, que meteu essa providência cautelar, e os outros que defenderam venham aqui colocar as matérias, não é? Mas nós aqui interpretamos, às vezes erradamente, para ganhar-se a causa. Não é isso. É dizer, não quer dizer que não venha a ganhar, mas é dizer que há aqui espaço para vos ouvir. E já foram ouvidos? Sim, já fomos ouvidos. Esperamos qualquer dia que se tome a decisão devida. Repara só. E a decisão devida qual é que seria, Soto? Aquela que... Não, para mim a decisão devida é as matérias que nós colocamos perante o tribunal. A equipa aqui conosco foi palavra. Mas repara que, não vou partilhar como tal, mas vou dizer algumas coisas aqui. Repara que no Partido Podemos, a eleição do presidente
passa por 2/3 dos votantes. Está a perceber? São 2/3. Tem lá o artigo claro. A deliberação, portanto, o artigo 20 não versa sobre todas as matérias. A eleição do presidente está lá, é com 2/3. E a eleição do secretário-geral não está especificada. Se não está especificada a eleição do secretário-geral, então por isso que dissemos naquela sessão, vamos para o regime geral. E que apoia efetivamente a maioria absoluta. 2. Se lá não está claro no nosso estatuto, vamos para a lei dos partidos políticos, que também apoia a maioria absoluta. Portanto, não estava ali, como se pensa cá fora, que era dirigida a mensagem contra alguém. Não. Era mesmo para nos conformar, não havendo clareza no nosso estatuto, especificamente sobre a eleição. Então, vamos para o regime geral. Mas alguns entenderam que isso é para impedir alguém de fazer alguma coisa. É ali onde pode faltar respeito à própria instituição que está a deliberar. 2. 3. Pode ser 3 agora. Sim, olha, nós não vimos, basicamente, o objeto da providência cautelar. Não vimos. Não vimos por quê? Porque o nosso estatuto diz claramente que a decisão só é tomada, é considerada válida, se ela constar em ata. E diz mais, o Conselho Central, aquele que estava reunido naquele dia, delibera sobre uma eleição, entender bem? Delibera sobre uma eleição. Quer dizer que, quando estou a dirigir a reunião, a sessão, eu, presidente, vou sentar na cadeira e vem uma comissão para dirigir as eleições. Esta comissão dirige eleições e depois decide que o fulano X ganhou eleições. Se ganhou, nós vamos para cima, a sessão retoma e nós deliberamos sobre a eleição que foi feita. Naquela condição, a eleição não foi feita, porque a comissão que estava a dirigir não deliberou sobre quem teria ganho eleições, não é? Não houve nenhuma ata, como consta no nosso estatuto, que a ata indica claramente que sim, essa decisão é válida, não houve. Portanto, a eleição não... E por que é que não houve? Sim, porque não terminou a eleição. Não terminou. Se não terminou, porque o que é que se... Não terminou porque se decidiu que, efetivamente, a comissão entendeu, nesta análise toda, que tem que ser a segunda volta. Ok. Sim, tem que ser a segunda volta. E se nós vamos para cima e vamos encontrar esta situação, quer dizer que a eleição não terminou, não foi feita. Então, qual é o objeto da providência cautelar? Se a eleição não terminou, não há ata para isso. Por isso, bom, estou a dizer que estes argumentos e outros o partido levou para a coisa. Sim. Dependerá do tribunal como vai decidir. Decidindo o tribunal que sim, tem que prevalecer, portanto, a providência cautelar, dar razão ao compatriota Ferreira, que ninguém tem problemas com ele, só que por isso aqui é a democracia, estamos nos ensinar. Portanto, ele poderá, dirigir o secretário-geral. Poderá dirigir. Agora, não acha que seja muita ambição dele? Esteve fora de Podemos durante largos anos, depois chega agora e quer dirigir e com este alvoroço todo. Qual é que é a vossa relação neste momento? Isto até não quer... Eu, pessoalmente, tenho boas relações com ele. Não tenho problema nenhum. Olha, para ele poder chegar até entrar voltar para o partido... concorrer, etc. Não quero falar algumas coisas aqui, sei que mas pode falar, que tive que defender. Sim, houve muitos aspectos, portanto, houve muitas pessoas que me telefonaram, para não aceita, não admite, não permite, porque não sei quanto. Vamos deixar concorrer. Eu sempre tenho a noção de que quando você quer mesmo o bem para o seu partido, para o seu grupo, esse bem vai prevalecer. Mas se você, de facto, as pessoas te atendem bem, te recebem bem e você não faz correta leitura disso, alguma coisa também depois pode não ser boa para si. Fica nas entrelinhas a mensagem. Eu penso que sim. E eu tenho estado a conversar muito com Ferreira e veja que mesmo no diálogo político confiei para que ele estivesse lá. Este é um cargo de confiança, não é de eleição. Portanto, o presidente decidiu que você fique ali. Olha, de outra vez não estive disponível para estar em Cabo Delgado, quando foi o presidente. Eu enviei ele para lá e está nos órgãos de decisão. Okay. Isto é alguém para confiar nele? Não, vim confiando. Só espero que
ele também seja aquele que respeita o partido, não precisa respeitar, mas respeita a decisão do partido para que esta confiança continue, não é? É só isso. Então, falando de confiança, sente que o povo confia em vós? Há muita. Eu vou me fiar também no que vejo, no que ouço, nas leituras que faço. Querem que o Podemos e o Presidente vá à rua fazer o agradecimento, como é de praxe. Isto é África, é Moçambique, nós agradecemos publicamente, em comícios, juntar as pessoas, ir a Espamanim, ir a Munhava, festejar, festejar, sim. Já começamos a fazer isso. É verdade que isso é correto quando nós temos resultado como é que tivemos, mesmo se não tivéssemos esse resultado, sempre convém agradecer, portanto, ao povo. Nós tivemos, logo que terminaram as eleições, as conversões que nós tínhamos, não é? Houve muita expressão em volta até do partido, sobretudo do seu presidente, expressões muito odiosas. Incluindo dinheiro, receber muito dinheiro, expressões mesmo de convite a ódio, a ataques, porque muitas expressões, ataques verbais, etc. A minha casa sofreu e tudo mais. E naquelas condições, nós tomamos também medidas. Olha, tínhamos que mantermos onde estamos, para deixar que o conflito passe, nós estamos interessados em choques, não sei quanto, e teremos uma ocasião para podermos agradecer o povo, não é? Como sabe, agora começamos com o movimento, portanto, onde vamos passar por vários lugares, agradecer o nosso povo. Uma das coisas que foi feito na Beira. Sim. Nós fomos à Beira, juntamos todos os representantes, os secretários de conselhos provinciais, como nós chamamos, não é? Estavam lá, receberam a mensagem, estão neste momento a fazer esses agradecimentos ao povo onde estamos. Quando é que o Presidente irá também à rua? Não, há um plano aqui de visita ao Presidente às províncias. O Presidente não vai só. Nós temos que ter em conta também os recursos que nós temos. Não vou para Manica ou para Niassa só para dizer obrigado, eu volto. Eu vou com uma agenda. Vai reunir lá vou trabalhar a população. Em Niassa e nesse momento estarem em condições para agradecer o povo. Isto por um lado, mas por outro, nós temos uma bancada já a trabalhar no Parlamento e muitas vezes que intervém cada um agradece ao povo. Né? Não vamos conseguir ter que ir apertar mão a cada um que nos votou em cada canto. Portanto, se eu falo, estou em Matituíne e digo muito obrigado ao povo, estou a agradecer o povo. Nem mesmo que eu comece a fazer visitas provinciais, não vou conseguir chegar a todos os postos administrativos, nem a todos os distritos. Portanto, penso que começamos muito tempo a fazer isso e a maneira como agora estamos a espalhar, portanto, as nossas equipes, direções provinciais e até distritais, nesse processo de mobilização e estruturação do partido, nós estamos perto do povo, estamos a agradecer o povo e por aquilo que estamos a fazer, o povo está a começar a ver que... E por falar em estar perto do povo, há uma situação que vivenciamos na cidade da Beira. À sua chegada, a saída do aeroporto, saudar as pessoas ali na via pública. Depois houve os comentários que todos nós acompanhamos, de que não estava a saudar a ninguém estava sequer aí a atender ao Presidente Forquilha. Como é que se sentiu? Este é uma visão de um lado, né? Quer dizer, temos muitos lados, né? Temos direita, temos esquerda. Temos extrema, esquerda, temos... Então, isso é normal. Eu cheguei na Beira, eu penso que a comunicação social que me acompanhava reportou muito bem isso. Tive uma recepção muito calorosa no aeroporto da Beira. Não mostraram essas imagens, não chegaram. Sim. Mostraram, então foi uma... Mas foi alguém do seu partido, foi alguém do seu partido de comunicação que partilhou exatamente aquele vídeo. Que, digamos... Deixou-lhe, não saiu bem na fotografia. Não, pode ser que o jornalista não viu até o coisa que foi feito. E eu poderei dizer minha equipa para partilhar consigo. Sim. Portanto, há uma reação muito boa. Há pessoas que estavam na Beira, no aeroporto à nossa espera. As pessoas fizeram números de dança muito interessantes. Havia lá um número de motos que acompanharam o Presidente por toda a parte onde passamos. Até o sítio onde fomos descansar. Vou lhe dizer que desde que sou o Presidente da República, o Presidente do Partido... Quer chegar lá. Desculpa, está a se antecipar. Vai chegar à presidência. Vou chegar. Desde que sou o Presidente do Partido,
olha, fora do momento de campanha, aquela é a primeira reação que tive tão calorosa na Beira. Agora, cada um que está cá fora pode ir pegar os trechos em que quer e comentar. Mas eu já posso esclarecer, este vídeo foi partilhado por alguém que trabalha diretamente consigo. Ele fez-nos chegar aquele vídeo. Foi o vídeo que viralizou. Então, bom, não sei se não é isso que estou a dizer. Você não viu, as pessoas que me receberam no aeroporto, não viu. Não foi partilhado. Você não viu. Então quer dizer que é o outro vídeo, não é este que estou a referir. A maneira como nós fomos recebidos, penso que poderão partilhar consigo. O NAN, né? Sim. Não há outro. A minha secretária depois já levar o seu contato. Fomos bem recebidos. Pois temos a questão também da oferta do sistema de abastecimento de água. Sim, a população ali... No ali... fim, nós tínhamos feito, aquele programa tinha 5 dias, portanto, os 4 dias, vamos lá, sobretudo os 3 dias e meio eram mesmo todos de formação. Sim. Tínhamos o meio-dia para uma planificação, mas também tínhamos um momento de um ato de responsabilidade social. Sim. E nós escolhemos, portanto, dar uma água potável a uma parte da cidade da Beira. E fizemos. Isto vai ser, portanto, o nosso mote, quer dizer, sempre onde estivermos, se as condições permitirem, conhecemos o sofrimento deste povo, mas também conhecemos as nossas limitações, aquilo que podemos, portanto, vamos dando. Falando de limitações... Se calhar por aí... Sim. Pode controlar, se calhar por aí, como nós pensamos em distribuir de forma equitativa os recursos que vamos tendo. Não é? Os recursos que nós vamos ter, eles não se limitam apenas ao trabalho interno do partido, estruturação, etc. Não, mas também tem que ter em conta o povo que nós temos. É para distribuir também exato, o mal por todas as aldeias. Exato. Falando dos recursos, diz que os recursos que vão ter ainda não começaram a receber as dotações que nós já começaram. Nós já começamos a receber os fundos da bancada. Sim. Portanto, temos o fundo também para o funcionamento do seu gabinete como presidente? Ainda, infelizmente ainda, mas tenho informações que está sendo trabalhado. Eu ainda não tenho, portanto, a casa protocolar, ainda não tenho o gabinete, ainda não tenho nem meios circulantes e não tenho nenhum recurso financeiro também até aqui. Mas a minha equipa está a acompanhar o processo, o Estado tem sido de alguma forma transparente nesse processo, explicam o que está, onde é que vai, o que é que falta, etc. Esta portanto, é a vantagem, é uma das vantagens benesses de chegar ao poder, estar no circuito de poder político. Sim. Portanto, se estiver a atrasar alguma coisa e as razões do atraso a serem explicadas, então não temos grande problema quanto a isso, porque estamos a acompanhar o que está acontecendo. Mas, ao nível da bancada, os fundos, como eu penso, já temos a terceira tranche, aliás, o terceiro pagamento já foi feito. Portanto, ali não há ainda atraso, aquilo, mas é mesmo do nosso Estado, mas está a chegar. Podemos, vai conseguir respirar durante estes 5 anos com estes fundos. E o que é que pensam fazer? Já disse que vão fazer algumas obras de beneficência para o povo. Em termos de instalação do partido à escala nacional, o que é que vocês pensam? Temos a história de um outro partido que durante 40 anos recebeu mundos e fundos do Estado, mas vemos a precariedade do seu funcionamento. Não tem instalações próprias, como sedes provinciais, sedes distritais. Não incorremos no mesmo risco de ter ou podemos nessa situação. Estes fundos servem também para isso, para a organização do próprio partido. Exatamente. Nós temos um plano muito claro. É por isso que está a ouvir pela primeira vez, se calhar, fora da Frelimo, em 75, a Escola da Matola, ouviu dos partidos da oposição a falar, portanto, de uma escola do Podemos. Sim. A escola é mesmo um centro de produção de conhecimentos, mas também de debate sobre os interesses do partido. E onde é que será instalada a escola? Diga? Onde é que será instalada a escola? Eu vou explicar. Você não pode provocar temática como essa, debate sobre conhecimento e planificação, se não quiser distribuir recursos. Íamos a planificação exatamente para colher os interesses, o sentimento do partido ao nível nacional, para que possamos, ou o secretário-geral possa se orientar como fazer as coisas e onde estão as prioridades do partido. As prioridades do partido neste momento estão mesmo na mobilização, estruturação e infraestruturas. Portanto, para além de outras coisas que nós temos, estamos... E a angariação de mais membros.
É preciso de mobilização e estruturação do partido. É aspecto fundamental. Mas repare que nós não estamos apenas satisfeitos porque temos os recursos que estamos a receber. Estes recursos são recursos que vêm do Estado. E alguns vêm pelo número que temos de parlamentos, alguns vêm pela posição que ocupamos em segundo lugar, mas amanhã podemos não ter essa posição. Nós estamos a trabalhar efetivamente para que o partido seja autossustentável. Nós lutamos para que haja sustentabilidade, não só programática, essa que nos trouxe até aqui onde estamos, mas sobretudo institucional, não é? Porque essas duas sustentabilidades é que dão aso à sustentabilidade financeira. Se nós tivermos pessoas que concordam muito bem com, digamos, a programação do partido, nossos conceitos do ponto de vista de causa, de ideologia, do ponto de vista dos nossos planos estratégicos, as pessoas concordam com isso, não é? E depois, institucionalmente, conseguimos gerir bem as coisas. Como que nós nos respeitamos, como que a democraticidade no partido flui, como que os nossos valores, não sei, isso é que mobiliza e faz com que as pessoas se mantenham no partido. Havendo essa manutenção de pessoas no partido, também as pessoas vão contribuir, vão pagar as cotas. Portanto, é o que estamos a fazer neste momento, para que o partido consiga ter recursos para a sua continuidade, mas também haja iniciativa e de sustentabilidade que surge em cada canto onde o nosso partido está. Muitíssimo obrigado. Estamos a fazer. Muitíssimo obrigado, Adolfo. O tempo já nos fugiu. Haverá outras ocasiões, obviamente, para falarmos um pouco da nossa política, do país. Foi então mais um Estado da Nação, aqui com a participação, ele já disse, Presidente da República. Vai chegar lá um dia, se Deus quiser. Adolfo Forquilha, Presidente do Podemos, o líder da segunda força mais importante, diga-se, neste momento no país, através do Parlamento. Foi então esta edição do Estado da Nação. Foi com o Nuno Bosto que cá estivemos. Voltamos a ver numa próxima ocasião. Boa noite.